Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer aula de geografia. Estamos falando, do campo e da cidade, como eles se interligam, né? Hoje a gente vai falar do trabalho, tanto do campo quanto da cidade, e os setores da economia, a partir da página de número 11, ok? Página de número 11, o trabalho e os setores da economia, como isso foi se desenvolvendo ao longo da história, Todos os dias, milhares de trabalhadores seguem a rotina de suas atividades profissionais para satisfazer a necessidade básica da sociedade. Uns trabalham para que outros tenham educação, uns trabalham para que outros tenham alimentação, uns trabalham para que outros tenham roupa, vestimenta e assim por diante. Esse conjunto de pessoas caracteriza a divisão social do trabalho nos setores da economia. Vamos ver como é que é? Olha como é que é a carteira. Ela não tá nem mais assim, né? Agora ela tá um pouco mais verde, assim, tá parecendo um passaporte. Mas essa é uma carteira de trabalho. A minha tem esse formato aqui, minha carteira de trabalho. Em nossa sociedade, onde a gente vive, as tarefas ou atividades são valorizadas de modo desigual, não é igual, tá? A tia que é uma professora que trabalha no Rio de Janeiro, ela tem um piso salarial. O professor que mora lá em Brasília, ele tem um outro piso salarial. O professor que mora em São Paulo tem um outro piso salarial. O professor que mora no Nordeste já tem um outro piso salarial. Então, tem essa diferenciação. Não só nas profissões em si, como a profissão de professor, mas a gente vai ver diferença da profissão de pedreiro para a profissão de médico, para a profissão lá de advogado. A gente vai ver essa diferenciação, como tem essa desigualdade social, tá bom? Isso significa que renda ou salário das pessoas variam conforme o trabalho que elas realizam, resultando em desigualdade social. Às vezes, poxa, o cara trabalha pra caramba, mas não é valorizado naquilo que faz. A gente vê assim uma divergência, em relação aos salários, em relação ao trabalho, aquilo que a pessoa faz, e às vezes não é valorizado e às vezes não ganha para isso, tá bom? Por exemplo, até a gente sabe que os médicos ganham muito bem no Brasil, mas se a gente for comparar aquilo que ele faz, ele ganha muito pouco. Outra profissão são os policiais, que estão aí para nos proteger, ganham muito mal. Ganham até bem comparado a outros setores. Mas, para mim, os policiais deveriam ganhar muito mais, como os bombeiros, tá? Para mim, são profissões que deveriam estar em destaque, assim como uma das profissões que mais ganham. E aí a gente tem os políticos lá, que não fazem muito e ganham pra caramba, Então a gente vê essa desigualdade aí da sociedade, dos setores do trabalho. As pessoas podem trabalhar em empresas públicas ou privadas. A tia trabalha, em empresa privada e pode trabalhar em empresa pública do governo, privada, particular, Então vamos lá. Com relação ao trabalho assalariado, isso significa que o emprego tem um registro de trabalho dentro da CLT, que é a carteira de trabalho, consolidado das leis trabalhistas. Essa aqui, CLT é a consolidação das leis trabalhistas. No decorrer da história foi muita luta para conseguir esses benefícios e agora a gente está em um grande debate que foi a reforma da Previdência, a reforma da Previdência, que mudou muito a questão trabalhística, aumentou o tempo de trabalho da mulher, aumentou o tempo de trabalho do homem, tá? Então, assim, a reforma da Previdência foi algo assim que impactou a sociedade nesse tempo. E aí jogou por terra leis, que estavam aí há muito tempo beneficiando o trabalhador. E hoje o trabalhador perdeu muito desses benefícios que foram conquistados com muita luta, com muita disputa, com muita passeata, com muita determinação, e foi se perdendo com essa reforma previdenciária aí, que foi feita agora e ainda está sendo feita. Algumas coisas ainda estão sendo estabelecidas e mudando, tá? Então, essas leis determinam que nenhum trabalhador pode receber menos que o salário mínimo. E aí,
Nenhum trabalhador pode receber menos que um salário mínimo, que o salário mínimo hoje, se eu não me engano, está em 1.030 ou 1.040, eu não me lembro exatamente porque quanto que está o salário mínimo, mas é mais ou menos isso aí. Sendo que, eu não sei se é 1.098, eu não lembro, mas eu vou pegar essa informação e vou colocar lá no grupo. O salário mínimo está em, vou colocar para vocês, quanto que o salário mínimo está, tá? Então, assim, o trabalhador ele não pode ganhar menos que um salário mínimo. Só que no Brasil o salário mínimo é muito baixo, né? Enquanto a gente tem países que têm salários mínimo muito mais alto, aqui no Brasil o salário mínimo é irrisório com a realidade que a gente vive. Não dá para comprar nada, não dá para comprar uma coisa básica. Então, assim, infelizmente a gente tem essa discrepância no nosso Brasil em termos de salário, né? A gente vê aí os políticos ganhando, a gente até falou isso, né? Porque havia um absurdo, os políticos ganhando muito dinheiro, não fazendo nada, e aí trabalhador lá que pega firme, os enfermeiros, médicos, policiais, os bombeiros, né? Os guardas municipais, a gente vê pegar firme os professores, né? Que traz o ensino para todos aqueles, né? Que se desenvolve ao longo da vida, todas as outras profissões. A gente vê lá né, as merendeiras na escola, a gente vê os seguranças, a gente vê os vigilantes, os motoristas, tantos que ganham pouco, ganham menos do que deveriam ganhar por causa dessa desigualdade social. Então, essas leis determinam que nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo e garante outros direitos, como o 13º salário, férias, remuneradas, descanso semanal, licença maternidade, licença paternidade, que é nova essa licença paternidade, seguro-desemprego e fundo de garantia. Então, ele alcança, né, todos esses benefícios trabalhando com carteira assinada. Outra discrepância do nosso Brasil são os trabalhadores autônomos, que não têm carteira assinada e aí acaba ficando sem nenhuma proteção de leis, o que também é errado, porque se você trabalha com carteira assinada ou sem, você deveria ter os mesmos direitos, né? Mas aqui no Brasil não funciona assim. A parcela da população adulta que está trabalhando ou procurando emprego é classificada de acordo com o IBGE, né? Instituto de Geografia e Estatística, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A gente já estudou sobre o IBGE que faz essas apurações. Como a população economicamente ativa. Muitos trabalhadores exercem suas atividades profissionais por contas próprias. A gente já até falou isso, que a gente fala de trabalhador... Tem um trabalhador que trabalha de carteira assinada, que é o trabalhador assalariado, e tem o trabalhador autônomo, que ele, às vezes, ele tem um salão de beleza, né, para fazer o cabelo das pessoas, às vezes ele tem uma barbearia, às vezes ele vende, né, alguma coisa assim, revistas, Naturas, Avons, né, Avon, né, e aí ele não tem uma carteira assinada, mas ele também é digno de ter uma carteira assinada, né? De ter os mesmos direitos de quem tem carteira. E isso deveria contar. Hoje a gente vê até que as empregadas domésticas que trabalham bastante não tinham muitos direitos. E agora elas conseguiram, né? Já tem os direitos parecidos de quem tem a carteira assinada. E olha que elas tinham a carteira assinada, mas não tinham muitos direitos, não tinham direitos iguais. Então, assim, tem muita... Você vai ver... Então, por isso que a gente, tia aqui, escola, os pais de vocês, a família de vocês, buscam muito que vocês aprendam, que vocês se desenvolvam na escola para vocês poderem ter a oportunidade de escolher os melhores empregos, aqueles que estão pagando mais. O que está pagando hoje mais no Brasil? Medicina. Como que eu faço uma faculdade de medicina? O que eu vou gastar? Como que eu tenho que estudar? Entendeu? Vou fazer uma faculdade pública de medicina, não vou pagar nada. Mas o que eu preciso de nota para isso, para alcançar isso? Eu vou ser militar, porque os militares também estão ganhando bem. Mas o que eu tenho que fazer para ser militar? Eu tenho que fazer prova, eu tenho que passar na prova. Então, tudo isso você tem que saber. E é por isso que os pais investem tanto em vocês para que vocês tenham um futuro muito melhor e não precisem viver de salário mínimo. Porque já diz mínimo, não dá para nada, né? Já está dizendo. Então, se você quer ter uma vida boa, uma vida folgada, você precisa ter uma profissão
mais benquista ou bem paga, né? Pelos nossos, né, governantes. Então, muitos trabalhadores exercem suas atividades profissionais, aqui no finalzinho da página 11, por conta própria. Esse tipo de trabalho é chamado autônomo, a tia já até falou. E se aplica ao caso de muitos médicos, dentistas, veterinários, psicólogos, entre outros, quando não são funcionários de instituições públicas ou empresas privadas, que tem isso também, né? Você às vezes é um psicólogo, mas você não está ligado a nenhuma empresa, e aí você tem lá teu consultório e faz o atendimento. Você não tem uma carteira assinada. E aí, quando você ficar velho, vai poder se aposentar? Como é que é isso? Que direito você tem? Aí fica doente, né? Nessa pandemia, muita gente que tinha empregos bons, né? No sentido assim de ter uma remuneração boa, ficou sem suporte. Por quê? Porque o rapaz não podia mais abrir o consultório lá e não podia ter clientes no lugar onde ele atendia, lá o psicólogo, por exemplo. Aí não tinha mais cliente. Aí ele também não tinha nenhum subsídio do governo, né? Nenhuma ajuda do governo. Como é que ficou a vida dele? Passou necessidade. A gente viu muitos motoristas de aplicativo do Uber passando necessidade, e que não ganham tão mal aí, fazem corridas e até tiram um dinheiro legal. Então, essa discrepância, essa questão, ela precisa ser muito vista pela gente, né? Precisa ser trabalhada, precisa ser debatida, precisa ser ouvida. Por quê? Muitos perderam empregos. A mãe lá que tinha um salão de cabeleireiro, não podia fazer cabelo, porque não tinha como, né? Tinha, inclusive, até hoje ainda tá com cabelo assim, só Jesus, né? Porque a tia ainda não tá saindo de casa como deveria. Dou um jeitinho aqui, faço assim. Você viu que no período da pandemia eu fiquei muito com o cabelo preso, porque não tinha como ir no salão. E essa dona desse salão ganhou dinheiro como? O governo não vai dar, o governo não ajuda. Como é que fica isso? Então isso é uma situação triste, né? A gente viu até que o governo ajudou muito as pessoas que não tinham condições. Mas essas pessoas que tinham condição e não tinham como trabalhar, como é que ficou? O rapaz lá, a moça, né, que trabalhava no shopping, que fechou. Vários. A gente pôde ver essa discrepância, a gente pôde ver essa discriminação do trabalho, né, da sociedade. A gente pôde ver agora nessa pandemia. Muita gente passou dificuldade, está passando dificuldade. Assim, aqui no grupo que a gente tem aqui da família, foi muita ajuda, pedido de ajuda, de arroz, de feijão para famílias que estruturalmente eram boas, viviam bem, e aí não podia mais comprar, não podia mais pagar, porque não tinha mais cliente, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter uma profissão, por isso que a gente tem que pensar no futuro, ter uma caderneta de poupança. Caderneta de poupança é velho, né? A gente tem que ter um dinheiro aplicado, aí ficou mais novo, né? Para poder a gente, se acontecer alguma coisa assim, a gente ter um suporte, porque se depender de governo, não vai acontecer nada. Infelizmente, no Brasil é assim. Mas nós podemos mudar tudo isso, tá bom? Vamos lá, continuando aqui, página de número 12, tá bom? Nem todos os trabalhadores autônomos, no entanto, têm qualificação acadêmica, que é o que a tia falou, e aqui tá o exemplo aqui lá do rapaz do camelô. O camelô ganha mal? Ele não ganha mal, mas nessa pandemia ele ficou sem suporte, porque ele não podia trabalhar, ele não podia mais ganhar, e como é que ele fazia para pagar as contas? E as contas chegaram, a conta de luz não diminuiu, a conta de água não diminuiu, a conta de gás não diminuiu, a conta do condomínio diminuiu nada diminuiu, você tinha que pagar as mesmas coisas, entendeu? O IPVA não diminuiu, o IPTU não diminuiu, nada disso diminuiu. A gente continuou pagando os impostos, mesmo sem ter renda. Esse governo é um absurdo. Quando eu falo esse governo, eu não falo de um presidente, eu falo do governo, da estrutura governamental do Brasil, que é um caos, infelizmente. Mas vamos lá. E isso não é de agora, a história vai mostrar isso e a gente vai estudar essa história. Camelôs, vendedores ambulantes, guardadores de carro, não tinha carro na rua, também são considerados trabalhadores autônomos, tá? Todas as pessoas que trabalham com registro de carteira fazem contribuições mensais para o governo, que é justamente por meio do INSS, que é o Instituto Nacional de Segurança Social, de ser seguridade, né? Social, mas não dá nada de segurança.
Os trabalhadores autônomos também optam por fazer essa contribuição, e aí para eles sai mais caro do que a pessoa que está na empresa. Ele tem que pagar lá um valor bem alto e aí, muitas vezes é difícil, né? Os trabalhadores autônomos também, voltando aqui, podem optar por fazer essa contribuição, já que se realizada ao longo de anos de trabalho é revertida posteriormente em aposentadoria. Mas como a tia falou, é difícil, porque é caro. Entendeu? Tem até a proposta do governo aí de criar e-mail, né? Que é um CNPJ de empresa para micros empreendedores, que no tempo do Lula deu muito certo. Eu não sei se está dando certo agora, não sei como tá. E aí a pessoa consegue ter essa aposentadoria futuramente, mas a gente vê que o governo, historicamente, ele não dá muita base para o trabalhador, né? O cara vai lá, trabalha, a mulher vai lá, trabalha, e aí, no final da vida, ele não tem aquilo que ele necessita, né? No campo, do mesmo modo, há diferentes relações de trabalho. Então, a gente viu o trabalho mostrando um pouco mais na área da cidade. Agora, no campo, do mesmo modo, há diferentes relações de trabalho. Você já estudou que no setor primário da economia, primário, que é aquele lá do campo, lá que está arrancando lá, né, o milho lá, plantando, a economia, setor primário da economia, encontramos atividades como extrativismo, agricultura e pecuária, né? Porém, há atividades de outros setores que também são realizados no campo, como os serviços de lazer prestado por hotéis e chácaras, também é um outro tipo de trabalho. Aqui a gente vendo, nessa foto aqui, os rapazes trabalhando, tá vendo? Página de número 12, né? Página de número 13 agora, aqui em cima, muitas vezes acontece situações em que os trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade, não têm direitos respeitados. Ainda tem isso. Além de a gente ter os direitos, não é respeitado. Por exemplo, os trabalhadores conhecidos como boias frias. Já ouviu falar dos boias frias? Eles ganharam esse nome porque a comida deles eram frias e tal, eles não tinham direito a muita coisa. Geralmente eles têm contratos de trabalho apenas nos períodos de colheita e recebem pagamentos de acordo com a produção. Portanto, não tem segurança e garantia de sobrevivência no período da colheita. Então, os boias frias não tinham os direitos que, na verdade, eles deveriam ter. E a gente vê isso no campo e na cidade. Lá o cara lá é contratado, mas aí ele não tem direito que é direito dele, a comida. Aí às vezes não dão, não vamos tirar a comida dele, não vamos dar não. A passagem, às vezes ele tem direito à passagem, não dá passagem para ele. Às vezes ele tem direito à alimentação e não dá, né? Tem lugares que dá refeição, dá alimentação. A alimentação é aquele que faz a compra, né, no final do mês, e refeição é para ele comer todos os dias. E às vezes o trabalhador não tem nada. O que você vai ganhar? Você vai ganhar um salário, pronto. Mas como é que você vai vir para o trabalho? Se vira, tira do salário. Então, são situações que não são respeitadas. A carga horária. Se você passar do horário, você vai ganhar horas de folgas. Aí, quando você vê, você saiu do emprego e você nunca viu essas horas. E aí, quando acontece alguma coisa, posso faltar? Não pode. Mas eu tenho horas na casa, mas não tem como faltar. Então, essas coisas nunca são vistas, entendeu? E a gente tem que lutar por isso, né? Por direitos e não se submeter a essas coisas. Por isso que você está estudando, para ter um bom emprego, você não precisa nada disso, tá bom? Aqui ele está falando sobre o mercado de trabalho, né? Que foi sendo desenvolvido, né? No Saiba Mais, com o decorrer do tempo, foi mudando, A menina lá fez o curso de datilografia. Quem já fez? Eu fiz o curso de datilografia. E isso já não serve mais. Me ajudou só para digitar no computador, né? E aí a gente vai ver que as profissões vão mudando, vão se desenvolvendo, assim como o mundo se desenvolve. Aqui a gente vê as tecnologias, né? Os trabalhos mais tecnológicos e que vai se desenvolvendo junto com a sociedade, tá bom? Progresso dessas profissões. Página de número 14, a gente tem atividade, tá? A gente vai começar aqui a atividade, página de número 14, atividade 1. Dê exemplo de profissões que deixaram de existir. A tia já até falou uma, que a tia até fez esse curso. Profissões que deixaram de existir e outras que estão surgindo com o avanço da ciência e da tecnologia. Você vai colocar aqui, tá bom? No número 1. Número 2. O que você quer ser quando crescer? Leia o que as crianças estão respondendo e, em seguida,
resolva as atividades propostas. Uma fala assim, eu quero ser professora. O outro fala, eu quero ser web design. A outra fala, eu quero ser médica. Tá vendo aqui? Que profissão você quer ter, né? Quer ser? O que você quer ser quando crescer? Aí, letra A, pra gente responder no número 2. A qual setor da economia pertence às profissões mencionadas? Primário, secundário ou terciário? E aí, hein? Isso é fácil, hein? É terciário e qual o setor, tá? Você vai colocar aí, né? Que é o setor do web design, professor e médico, é setor do ser. Tem a ver com servir, tá? Quais profissões são mais tradicionais aqui? No caso, aí você vai ver quais profissões mais tradicionais e tem uma profissão aqui que ela é mais nova, né? Veio agora com a tecnologia. Qual das profissões é mais moderna? A gente acabou de falar, justamente aquela que não é tradicional é a profissão moderna, tá? Letra D, né? A profissão do professor e médico pode incorporar avanços da ciência e tecnologia? Claro, como assim? Como seria isso? Você vai escrever aqui, tá bom? Virando a página, nós temos a última página de hoje de geografia, que é a página 15, tá? A gente vai até a atividade da página 15, ok? Observe a fotografia a seguir, que apresenta uma forma autônoma de trabalho. Aqui, ó, quem não gosta desse pastelzinho, eu acho que é isso, deixa eu ver aqui direitinho, parece, né? Esse pastelzinho com caldo de cana, aqui, ó, o pessoal aqui, quando eu tinha fazer a faculdade, né, presencial, né, que foi a faculdade de pedagogia, quando eu saí da faculdade tinha aquele caldo de cana, eu saía morrendo de fome da faculdade, depois de ter estudado bastante, aí tinha aquele caldo de cana maravilhoso, né, com pastel, a tia comia e ia embora pra casa já, porque chegar em casa, ainda fazer comida pra trabalhar no outro dia não dava, né? Aí por isso que a tia tá magrinha assim. Observe a fotografia a seguir que representa uma forma autônoma de trabalhar. Número 3, tá? Letra A. O trabalho relatado na fotografia corresponde a qual setor da economia? Tá? Você vai colocar. É mais ou menos parecido com a outra, tá? A letra A da número 2. Isso. Letra B. Em sua opinião, as pessoas que executam esse trabalho enfrentam dificuldades? Muitas, né? E aí você vai falar o que é pessoal. Muitos trabalhadores autônomos têm qualificação profissional específica. Cite alguns exemplos desses profissionais, tá? A gente já falou alguns profissionais autônomos que têm qualificações específicas, como um médico lá, às vezes, tem o seu consultório, o veterinário, o próprio psicólogo. Aí você vai escolher algumas. Leia o texto aqui, ó, número 4, tá? Que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tá aqui, ó. Todas as pessoas têm direito ao tipo de trabalho que preferirem, às boas condições de trabalho. Ó, é de direito de todo ser humano ter trabalho, mas é o que a gente não vê. Muita gente não tem trabalho, não pode trabalhar, não consegue emprego, infelizmente. Mas é direito o trabalho. Deveria ter os políticos, o nosso governo deveria desenvolver trabalho, principalmente para o jovem que está saindo, né, das faculdades aí, ter o seu trabalho, e as pessoas mais idosas terem os seus trabalhos, e todo mundo deveria ter trabalho. Trabalho, casa e comida é o que todo mundo deveria ter, está na Declaração dos Direitos Humanos, né, universais, e também do Brasil. Todos devem receber remuneração igual quando fazem o mesmo trabalho. Isso não acontece, ó, principalmente entre homem e mulher. Lá na empresa, o cara ganha X, a mulher faz a mesma função e ganha Xzinho. Tá? Tem esse diferencial de salário, por isso que as mulheres lutam por direitos iguais, salários iguais. Assim, uma profissão que é de professor, que a maioria tende a ser mais mulher, não tem isso. Não é que não tenha homem, mas a maioria mulher não tem muito isso. Mas profissões que tem mais homem, o homem, por exemplo, futebol, a mulher você vê lá que ganha menos. A profissão lá dentro das empresas, pô, só tem homem, tem poucas mulheres. Os homens ganham mais do que as mulheres. Isso não pode, tá? Aí você vai responder aqui. Devem ganhar, né? Fala assim, devem ganhar o suficiente para a saúde, alimentação e vestuário, tá? Então, o salário mínimo não dá essa base de você ter o suficiente para a saúde, você não consegue.
alimentação e vestuário. Só dá para pagar impostos mesmo. E a gente vê essa discrepância aí do salário mínimo não dando para muita coisa, né? Se a pessoa tiver 2 filhos, com salário mínimo já fica difícil de viver, né? E aí de ter uma boa escola, de ter um bom plano de saúde, de ter uma alimentação, tá bom? No Brasil existem direitos, letra A, tá? No Brasil, esses direitos são respeitados por todos os empregadores? Você vai responder aí e vai justificar sua resposta pessoal. B. Quais os principais direitos assegurados aos trabalhadores registrados em carteiras por emprego? Quais são? Você vai colocar aí também, tá bom? Pessoal, essa resposta, ó. Um grande beijo. Estamos terminando a aula de hoje, ó. Um coração da tia para você e até a próxima aula.